Olá, esse é o programa Entrevista Especial aqui no canal Empreender. É muito bom ter você aqui na nossa companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre sustentabilidade nos negócios. E aí temos como exemplo um case de uma empresa lá de Marau, no Rio Grande do Sul, a Purificata. Para falar sobre esse assunto, recebemos Rafael de Souza. O Rafael é diretor comercial da Purificata e fala com a gente lá de Porto Alegre hoje. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Ótimo, obrigado a você por aceitar o nosso convite, pela gentileza de trocar ideia, trazer a história da Purificata aqui para a gente entender um pouco também e do quanto é importante a empresa trabalhar com esse propósito da sustentabilidade. E eu queria então, antes de começar a nossa conversa pelo tema propriamente, conhecer um pouquinho da história da Purificata, para que a gente saiba como trabalha a empresa e um pouquinho do trabalho que você desenvolve na empresa também. Primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu acho que canais que mostram as novidades que tem no país são muito importantes. E a Purificata, ela é uma novidade, ela é uma forma diferente de consumir água. A gente quer mudar o status quo das coisas e essa pegada mais sustentável, que é, digamos, um dos principais pilares da empresa, vem desde da formação da empresa, que surgiu em 2011, de uma maneira até muito curiosa, porque um dos fundadores da empresa teve uma crise de pedra nos rins, numa viagem aos Estados Unidos, e lá ele conheceu um modelo de máquina que você podia abastecer os seus galões na máquina e a água da máquina era purificada. E para quem tem esse tipo de problema com pedra nos rins, quanto mais pura for a água, melhor. Então a gente trouxe o modelo para o Brasil. Em 2012 nós começamos a atender supermercados aqui no Rio Grande do Sul. E aí o consumidor ele tinha a opção de, ao invés de comprar água já engarrafada, ele podia levar o galão dele já higienizado e abastecer na máquina por um custo muito menor e uma água que era certificada pelo Inmetro com nível de pureza altíssimo. E aí a gente começou a formar uma clientela muito fiel e dali nós passamos para condomínios, e onde o morador do condomínio tem a opção de não precisar sair de casa e abastece os seus galões direto na máquina. O condomínio alugava a máquina. E aí o projeto começou a tomar forma e a gente entendeu que precisávamos ir além das barreiras do Rio Grande do Sul, que é um estado onde tem excelente qualidade de água e água em abundância. Porém, não é isso que acontece na grande maioria dos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e até alguns estados do Sudeste. E aí a gente decidiu levar o projeto para a área onde mais tem necessidade de qualidade de água, e aí foi onde a empresa começou realmente a crescer e tomar uma forma um pouco mais significativa nessa pegada sustentável, que hoje é o principal pilar da empresa. Bom, a unidade de produção ela é em Marau, então, é lá que vocês produzem as máquinas. Exatamente, é uma tecnologia completamente brasileira, gaúcha por si só, e a fabricação fica totalmente na cidade de Marau, que é uma cidade que fica no Planalto Gaúcho, próximo da cidade de Passo Fundo, uma cidade com um pouco mais de 40 mil habitantes, mas que tem um povo muito trabalhador. Ótimo. E aí a capilaridade deste produto que vocês desenvolvem, dessa tecnologia, ela está já em todas as regiões do país? Como é que está a penetração de vocês em outras regiões do país? Nós atendemos hoje, claro que por termos começado no Rio Grande do Sul, a gente tem uma concentração maior de máquinas no Sul, mas nos últimos anos a gente teve um crescimento muito exponencial Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e a gente já se orgulha de dizer que somos uma empresa nacional, presente nas 5 regiões brasileiras, são mais de 450 máquinas em operação, e o resultado dessas 450 máquinas diariamente faz com que mais de 4.500 embalagens plásticas sejam reutilizadas todos os dias. Ótimo. E como é que é o modelo de negócio? Vocês vendem as máquinas? É um outro tipo de modelo? Como é que funciona? Primordialmente, nós alugamos as máquinas. A gente aluga ela para um condomínio, para alguns supermercados, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente aluga ela para empresas, para áreas públicas, órgãos públicos também, que decidem levar a máquina para áreas onde realmente não tem qualidade de água, e então a máquina consegue purificar aquela água ali para entregar água de boa qualidade para a população. Bom, e me diga o quanto é importante, então, como vocês têm visto, esse ativo forte que vocês têm na marca, né, no produto que desenvolvem, esse propósito da sustentabilidade. Isso nos negócios, o quanto esse ativo tem sido o essencial para o desenvolvimento da fábrica, do modelo de negócio que vocês têm. Essa questão da sustentabilidade que a gente fala hoje e virou um conceito tão comum já,
mas na prática, que é a essência do trabalho que vocês fazem. Quanto isso faz o diferencial na empresa de vocês e pode fazer em outras também? A gente usa uma hashtag chamada ESG na prática, porque a sustentabilidade está diretamente ligada a práticas ESG, né? Que é sustentabilidade, é política anticorrupção, é política social, mas principalmente a sustentabilidade. E essa entrega sustentável que a máquina promove, aonde ela está, porque cada vez que alguém utiliza a máquina, ela está propiciando que uma embalagem plástica deixe de ser gerada. Então a gente atua na origem do problema. A gente faz com que o problema não exista para depois ter que lidar com ele. Então, como eu te disse, são mais de 4.500 embalagens reutilizadas por dia devido ao uso das máquinas Purificata. Esse já se torna um impacto sustentável. E isso a gente entende que é sustentabilidade na prática, no dia a dia das pessoas. Uhum. E o quanto você vê, pelo seu conhecimento, né, na área comercial, no trabalho que vocês têm no país inteiro, quanto você vê essa preocupação das empresas? Como é que está isso também no mercado? Vocês parecem... vocês estão inseridos no mercado onde já é comum essa prática ou a gente está ainda muito no discurso, Rafael? Como é que você vê isso? Mais uma vez, parabéns pela pergunta. Quando eu comecei na Purificata, a empresa ela era muito galgada na sustentabilidade. E aí a primeira coisa que eu entendi foi o sustentável hoje no Brasil ainda é uma palavra, é um termo muito bonito, mas na prática ele não existe. Ninguém compra porque é sustentável, ou pelo menos muito pouca gente compra porque é sustentável. Muito pouca gente, e porque é caro. O sustentável é caro hoje no país. Deveria ser mais barato, por ser reciclado, por ser reutilizado. Então hoje ainda é caro. Portanto, a gente demorou muito tempo para conseguir realmente fazer com que o nosso negócio ser sustentável se tornar o principal foco do negócio, porque a gente não conseguia converter isso em negócio, em pedido, em venda, porque a sustentabilidade nada mais era do que um termo bonito que muitas empresas utilizam, dizendo que são sustentáveis, mas na prática realmente não são, ou pelo menos não adquirem produtos sustentáveis, não tem práticas internas sustentáveis. Isso ainda é muito marketing e pouca prática. Hoje, a Purificata, ela tenta criar uma disrupção dentro desse conceito. É curioso, né, Rafael? Porque parece contraditório ao mesmo tempo, mas é uma questão cultural que você vê isso? Você diz que é mais caro, né, ser sustentável. Ou a gente depende ainda, talvez, de políticas públicas que favoreçam, ou é de educação. Onde é que está o gargalo para que a gente e empresas pequenas também investam mais na questão ESG, na sustentabilidade? Não é só um discurso que é bonito. É rentável ao mesmo tempo no final das contas, não é? Onde é que está o gargalo? Como é que você vê? Sim, se tu consegue trabalhar da maneira adequada, e o adequado que eu digo tu tem que insistir muito tempo para o sustentável começar a dar resultado. E aí tu tem que ter capacidade para insistir muito tempo. Mas, primeiro, é cultural. E aí quando a gente fala de cultural, a gente está falando de educação, né? E é cultural. Quando tu vai para as classes mais baixas da sociedade, tu vê que existe muito pouco entendimento do quanto o lixo causa problema. Todo mundo quer se livrar do seu lixo. E aí tu olha, é só nas classes mais baixas? Não, olha o lixo de um condomínio chique. É a mesma coisa. Então é cultural. É educação que leva até uma cultura. Óbvio que para isso a gente precisa do quê? Que se olhe de maneira mais séria para práticas sustentáveis. Nossos políticos têm que olhar de maneira mais séria para isso, os nossos empresários têm que olhar de maneira mais séria para isso. A gente está à beira de uma crise hídrica que vai acontecer dentro de 30 a 40 anos. Vai acontecer, não é se acontecer, pode acontecer. Isso é o quê? Está diretamente ligado à sustentabilidade. Uhum. Como é que você vê o futuro nesse sentido, até da Purificata? Como é que vocês têm trabalhado com essa estimativa de que a gente tem cada vez mais carência hídrica, precisa se buscar mais o sustentável? Quais são as metas, eu diria, até da empresa e que outras empresas deviam trazer para junto de si em termos de estratégia de negócio? A gente enxerga isso num primeiro momento como uma oportunidade, logicamente, mas também não deixa de assustar um pouco, porque tu começa a pensar que vai faltar água potável. Óbvio que para nós é possível, sim. Só que como é que tu abastece uma cidade de
8, 9 milhões de habitantes se tu não tem água potável. Hoje, o nosso produto, ele consegue atender, cada máquina consegue atender até 500 famílias em média, que dá mais ou menos de 2 a 3 mil pessoas. Então, o poder público tem a capacidade de fazer um investimento desse? Não tem. A gente busca hoje municípios que têm essa carência e que conseguem buscar investimento para conseguir colocar um equipamento desse numa cidade onde as pessoas, na maioria das vezes, não têm água potável, tem que andar quilômetros para conseguir um galão de água caríssimo, ou tem que usar uma água de poço que muitas vezes é salobra. E aí isso provoca o quê? É o legítimo ciclo antissustentável, né? Ou seja, tu tá bebendo uma água ruim, isso vai te gerar um problema médico, né? Esse problema médico vai bater lá no SUS, o SUS vai encarecer, isso vai encarecer a economia. Então, é um ciclo negativo que não acaba nunca. É coletivo, né? A busca pela solução tem que ser coletiva também, né? E nesse sentido aí, como é que vocês trabalham nisso com os municípios, com o setor público? Há parcerias? Como é que é feito isso também com outras empresas? Vocês trabalham essa ideia de trazer para junto desse propósito outros segmentos, outras instituições, outras empresas também? Aí que vem a sustentabilidade do negócio, porque o produto é sustentável, mas o negócio também tem que ser. Então, existem duas maneiras de eu colocar uma máquina para uma população carente. E esse é o meu principal foco. Levar a máquina para quem realmente não tem qualidade de água para beber, não tem condições de dar uma água potável para sua família. Como que a gente vai fazer isso? Óbvio que a gente vai buscar um município, vai tentar encontrar áreas naquele município onde a máquina poderia ser instalada e ela estaria disponível para toda aquela população. E aí, o município tem condição financeira de bancar a manutenção dessa máquina, porque na maioria das vezes a gente doa a máquina para o município, cede ela, na verdade, né? Não doa, cede ela por um período, enfim. É como se fosse, o município vai me pagar só a manutenção do equipamento, ele não vai me pagar pela máquina. Então, eu cedo a máquina e presto todo o sistema de manutenção dela, porque muitas vezes tu tratar uma água salobra é muito caro, porque a água está com sal, a água está com uma quantidade gigantesca de impurezas. Tem áreas na Amazônia que a água tem metais pesados devido ao garimpo. Então, isso é muito delicado. Então, a gente basicamente cobra só o custo de manutenção do equipamento, a gente cede o equipamento. Aí começa a parceria. Num segundo momento, a gente busca empresas com práticas sustentáveis que decidam investir nesse tipo de projeto social. Então, a empresa tem a possibilidade de pegar a máquina, plotar a máquina com a sua marca e ajudar naquele custo da manutenção. Então, é o município, não tendo mais o custo nisso, cede a área, fornece a água e a energia para a máquina funcionar. Uma empresa banca o custo de manutenção e ganha em publicidade. E a gente dá manutenção. Neste ciclo sustentável, o cidadão consegue ter água potável para levar para sua família. Bom, Rafael, vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente faz uma pausa aqui na entrevista especial, mas voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com entrevista especial. Hoje estamos falando sobre sustentabilidade nos negócios, a importância, o impacto das empresas investirem em sustentabilidade. E o exemplo nosso vem de uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Está conosco para essa conversa Rafael de Souza, diretor comercial da Purificata. Bom, Rafael, vamos seguir na nossa conversa? Fizemos uma provocação aí na virada de bloco, porque tem muito ainda para a gente trazer aqui da importância que é esse tema. E você falava aí de parcerias com o setor público, né, com municípios, com empresas privadas também. E eu lhe perguntava sobre a fluidez dessas parcerias, a adesão, como essas empresas e os municípios têm recebido essa proposta da sustentabilidade na prática, trazendo como oportunidade um modelo desenvolvido pela Purificata. Está germinando. A gente ainda vive numa fase de, como eu disse para ti, é uma tecnologia nova, é um modelo de negócio novo. Então, a gente precisa muitas vezes conseguir um município que acredite para conseguir mostrar para os outros, da mesma maneira que empresas. Conseguir uma empresa que acredite para poder mostrar para as outras. E por conta disso, a gente acabou tendo que desenvolver outras tecnologias
para não focar só no modelo de negócio e conseguir mostrar a empresa e mostrar todas as alternativas sustentáveis que a gente tinha para atrair outras empresas. Além desse modelo que eu expliquei, que é o modelo que a gente leva água pura para regiões do Brasil que não tem água pura, né? Por isso que chama o projeto chama Água Pura para Todos. A gente criou um outro projeto que chama Atitudes que Melhoram o Planeta, que a gente pega uma máquina de água semelhante à que a gente tem, porém ela fornece água gelada, mas não para tu encher o teu galão, para tu encher a tua squeeze, a tua garrafinha. E aí a gente busca áreas públicas, em áreas urbanas, em capitais maiores normalmente, e tenta se aliar a empresas que também têm essa pegada sustentável, para que a pessoa, quando esteja passeando, fazendo suas práticas esportivas, visitando, enfim, numa área urbana, por exemplo, aí em Brasília vocês deve ter muitas praças e parques. Eu passo por aí, fico impressionado com aquelas áreas verdes que tem. Ter uma máquina ali de água que tu direciona o QR Code do teu telefone e pega a água de graça, só que com o QR Code do teu telefone. Pega uma água geladinha e a gente consegue uma empresa que, através dessa parceria, nos ajuda com a manutenção desse equipamento, plotando a máquina com a marca dela. Assim a gente consegue disseminar um pouco mais a marca. E aí, aonde vem o Atitudes que Melhoram o Planeta? Além de gerar essa sustentabilidade, porque tu não está comprando uma garrafinha nova, tu está reabastecendo a tua squeeze lá, tu elimina o custo do poder público com bebedouros públicos, e também a gente utiliza uma das laterais da máquina para expor obra de arte de alunos da APAE. Isso nos ajuda bastante no lado social, porque daí eu estou conseguindo levar uma obra de arte de um aluno que nunca ia ter, normalmente não ia conseguir ter muita relevância ou exposição. Então é uma parceria social aí que a gente tem. Que espetáculo, né? E aí a gente está trabalhando com aquilo que falou no primeiro bloco, de essencial aí nesse processo, nessa cadeia, que é a educação, né, Rafael? Está educando ao mesmo tempo, trazendo para a arte, para a cultura ao mesmo tempo. Fantástico, né? Porque o produto em si só já é bastante interessante, mas ele precisa dessa ramificação mesmo, e que outros entendam isso também, né? Nossa, muito importante isso. E aí a gente pode trabalhar com o marketing das empresas também, não é, Rafael? Eu pergunto, porque assim, queria que ressaltasse isso, do quanto é importante para as empresas fazerem parte dessa cadeia. Importante no sentido rentável, lá no final das contas, mas para a imagem também, né? Para o marketing que ela pode fazer. É um ativo à mão aí, né? Não há justificativa para não participar desse processo, né? Tem duas maneiras da empresa se rentabilizar. Claro que é uma publicidade extremamente positiva, né? Tu tá levando água pura para as pessoas, né? Imagina, tu tá passeando e tu vai pegar ali, vou dar um exemplo aqui, vou citar um exemplo de uma marca aqui, tá? Tu tá pegando água numa máquina que tá com a marca do Santander, por exemplo, do Sicredi, enfim. É muito legal, tá trazendo a tua marca para algo tão nobre que é beber água, tá? Então acho que essa é primeiro ponto. Segundo ponto é, como tu pega pelo QR Code do celular, naturalmente a empresa que está plotando aquilo, ela vai ter acesso ao contato daquela pessoa que está dando o direito de poder compartilhar aquele contato com aquela empresa que está fornecendo água pura para ela. Então, dentro da LGPD, obviamente. Então, porque quando tu baixa o telefone, tu dá o aceite nisso, baixa o aplicativo, tu dá o aceite nisso ou não, né? Então, a gente respeita essa regra de LGPD, dando o direito da pessoa compartilhar o contato, não os dados, mas o contato dela com aquela empresa que está bancando a manutenção daquela máquina, justamente para poder ter contato de pessoas depois e vender ali o seu produto, obviamente. Então, são duas maneiras de monetizar isso. Você comentou de marketing. Hoje, eu sou diretor comercial de marketing da Purificato. Eu prefiro dizer comercial porque eu sou vendedor por natureza, né? O que eu gosto de fazer. Porém, a gente tem uma estratégia de marketing na Purificato muito clara. Nós usamos o que a gente faz. A gente não é aquele tipo de empresa que cria arte, não. 99,9% do que você vai ver nos canais da Purificata, Instagram, site, nas nossas montagens de eventos ou nas nossas apresentações comerciais, tudo é aquilo que a gente realiza. Eu acredito que o marketing tem que ser prova social. Você compra aquilo que você viu que funciona bem. Então, a gente busca mostrar aquilo que a gente faz na prática. Mas você não vê aí, ou vê aí que não existe possibilidade
para a gente trabalhar também o sustentável sem trazer a tecnologia para dentro, né, Rafael? Você falou aí do QR Code, que é uma ferramenta que acaba levando a empresa a aproximação com o consumidor, e a gente tem que pensar nisso, independente do tamanho do negócio, que era a sua avaliação nesse sentido, é preciso trazer para dentro a tecnologia, o investimento em tecnologia, não é? Não dá para trabalhar sem, né? Sim, a gente trabalha a tecnologia em 2 momentos. Primeiro, no acesso à máquina, tá? Nós desenvolvemos um equipamento que a gente sabe que ele tem uma estética muito diferenciada. Nós brincamos que às vezes a pessoa, além de pegar água, ela faz uma selfie, porque ela acha muito bonita a máquina, o jeito de pegar água. Realmente, nosso objetivo, a gente conseguiu alcançar, que é reinventar a maneira das pessoas pegarem água. Geralmente pegar água é uma coisa super simples, né? Porque não tinha glamour nenhum. Então é trazer um pouquinho de glamour para isso. É a maneira como tu vai reabastecer teu galão, a maneira que tu vai reabastecer teu squeeze e encher teu copinho. E a segunda parte da tecnologia é o sistema de tratamento. Não adianta ser só bonito. A água tem que ser boa, tem que ser pura. Então a gente tenta se diferenciar sempre nisso. A gente tem uma equipe extremamente capacitada dentro da empresa, com engenheiro químico, engenheiro mecânico, que trabalha muito o controle de qualidade do produto final, porque no final das contas, o produto final da gente é água. Então a água tem que ser muito boa. Se tem uma coisa que eu aprendi é o seguinte: quando tu gosta, tu volta. Então, se lá tu bebe uma água boa, tu vai querer beber sempre lá. Qual é a estratégia também no caso de uma insatisfação do consumidor? Quando tu lida com tecnologia, tu sabe bem, né, quantos problemas tu pode ter. Pessoa que foi pegar água e o QR Code não funcionou. Pessoa que foi num supermercado pagar água e às vezes a máquina, ou enfim, não processou todo o valor e não entregou toda a água. Então isso acontece. O que tu tem que ter é agilidade na resposta. Se tem outra coisa que eu aprendi não é o problema, mas como tu resolve o problema que faz tu te aproximar do teu cliente. Porque problemas tu vai ter sempre. E a gente tem inúmeros modelos. O cliente que não conseguiu pegar água porque a máquina não... Diz ele que a máquina não funcionou, ou o QR Code não funcionou, ou ele foi lá e não tinha água na região, e aí a máquina não tem como funcionar, e aí ele acha que o problema é da máquina. Então, é a agilidade na resposta e a forma como tu trata o teu cliente. Se tem uma maneira de propagar na tua base de clientes, é tratar ele bem. Trata ele bem, faz ele se sentir atendido como um rei. Que isso resolve qualquer problema que aconteceu. Porque todo mundo sabe, quem não tem problema, quantos problemas tu enfrenta todos os dias? Esses dias eu estava comentando com a minha equipe que tu perde na maior parte do tempo. São poucas as vitórias que tu tem, mas é como tu lida com as derrotas que fazem com que tu valorize as vitórias. Então, a gente tem muitos problemas para resolver durante o dia, mas é como a gente resolve que une uma equipe e que aproxima uma empresa de um cliente. Maravilha. Rafael, tivemos uma aula aqui com você hoje nessa conversa, mas a gente está finalizando aqui, queria sintetizar só essa conversa toda, do quanto foi importante de tudo que a gente tratou hoje aqui, se você pudesse pontuar em 2, 3 pontos essenciais para que qualquer empresário tenha em mente hoje, quando a gente fala desse novo movimento que a gente está vivendo, uma revolução que é tecnológica, mas que é ambiental também, que é de conceitos também. O que você sintetizaria dessa nossa conversa? Nos últimos anos, a gente teve um boom de startups, né? E isso chamou a atenção de muita gente, muitas empresas, mas na medida que tinha muitas startups começando e explodindo, também tinha muita startup que não estava funcionando e teve muito investimento mal feito. Então, o que eu indico para todo empresário, começa pelo básico. Comece pelo básico, sempre. O que a gente fez? Qual é um dos principais atos? Qual seria o ato mais básico da humanidade? Respirar, depois é tomar água, depois é comer. Então a gente pegou um deles e vamos tentar fazer com que, não é porque ele é talvez o mais antigo, que ele não possa se reinventar, que ele não possa se aprimorar. Se tu olhar as principais empresas do mundo hoje, que mais evoluíram nos últimos anos, pega o iFood. Poxa, o iFood ele simplesmente aprimorou a teleentrega. Era tão simples. E assim, a Netflix, ela aprimorou a locadora de filmes. Então, o que a gente precisa é olhar para como a gente pode melhorar a vida das pessoas e trazer isso para dentro do nosso negócio. Junto com uma coisa básica,
atender bem o teu cliente. O teu cliente é o segredo do teu negócio. Então, se tu atende bem o teu cliente, tu vai ter o resultado. Muito bem, Rafael de Souza, diretor comercial e de marketing da Purificata. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Rafael. Obrigado, foi um prazer participar. Gostei muito da entrevista, muito produtiva, ótimas perguntas, excelente programa. Muito bem, muito obrigado. Foi excelente que você esteve junto com a gente aí. E muito obrigado a você de casa também que acompanhou aqui a entrevista especial com a gente. Forte abraço e até mais.